Fala galera do Android Gamer, quem fala com vocês é Robson, galera, começando aqui mais um vídeo do canal. E manos, eu confesso que demorou, mas eu confesso que lá no fundo eu tava com saudade de trazer seleções de jogos aqui pra vocês, já que o ano de 2019 está se encerrando e vai chegar aí o ano de 2020, que promete muito em relação a novos jogos mobile. Nesse vídeo aqui eu decidi fazer uma seleção com os melhores FPS de 2019 para Android e iOS. Na verdade não apenas FPS, vamos falar a respeito de jogos de tiro quase que no geral, também vou incluir alguns jogos de TPS que eu creio que vai chamar a atenção de vocês. Lembrando também que são os melhores jogos na minha visão, possa ser que vocês tenham uma ideia completamente diferente de jogos que são bons para você. E outra coisa que eu preciso falar é que não vai ter uma certa ordem de melhor para pior ou de vice-versa, tá? Então vamos começar logo o vídeo falando do óbvio, do COD Mobile, que eu trouxe muito, mas muito conteúdo dele aqui para vocês. Lembrando galera, que sim, o jogo tem diversos problemas. Atualmente eu não tô mais jogando COD Mobile, tipo, perdi completamente a vontade que eu tinha de jogar. Na verdade eu não tô jogando praticamente nada, cara. Só tô trazendo vídeo pra vocês, mais de notícias, quando lança algum jogo novo, venho cá e trago. Só que eu não tenho sentido vontade, fora o PES, de jogar outro jogo, sem sacanagem. Só que pra quem se interessa por um jogo de FPS legal, por mais que o COD, mais uma vez falando, ele tem problemas sim, ele é um jogo completo, ele tem um modo multijogador, ele tem um modo zombies, que não é lá completamente focado no multiplayer, se é que vocês me entendem. Tudo bem que você joga com a ajuda de outros amigos também, mas o foco do jogo não é exatamente o contato com outros jogadores, e sim a ajuda que esses jogadores dão a você para enfrentar os zumbis. Também tem o modo Battle Royale, que é sensacional para quem gosta do Battle Royale. Eu particularmente já tô saturado de Battle Royale, mas é aquela coisa, é uma questão minha. Para quem tá novato nessa história de FPS, de Battle Royale, de modo zombies, cara, é um jogo fantástico, um jogo que quando eu tava jogando logo de início, eu me divertia horrores jogando COD Mobile. Então, por ele ser óbvio demais, eu coloquei logo de início para eu, digamos que, chamar a atenção de vocês para os jogos que vão vir agora. Download free now. E eu já vou logo falando a respeito do Ace Force, o esquecido Ace Force, que assim, talvez eu nem deveria colocar ele nessa lista pelo simples fato de que ele não foi lançado globalmente, foi lançado apenas na China. Mas ele é um jogo também da Tencent, ou seja, dois jogos já da Tencent nessa lista, mas ele tem uma ideia completamente diferente do COD Mobile. Primeiro, ele tem um gráfico mais cartunesco, é um cartunesco bonito pra caramba, cara. Um dos jogos cartunescos mais bonitos que eu já vi na minha vida. E outra, ele é focado naquela ideia de ser parecido com Overwatch, onde cada personagem ele tem uma habilidade específica. Na época que o jogo estava em beta, ele contava com o modo Battle Royale também, porém nunca mais eu joguei ele, então não sei exatamente se esse modo Battle Royale ainda permanece no jogo. Mas enquanto a gente não tem o Overwatch Mobile oficial, talvez o Ace Force sirva para poder preencher essa lacuna para quem curte jogos nessa temática. E já vamos falar a respeito do terceiro jogo, que talvez seja uma surpresa, um jogo chamado Bitter End. Galera, eu só trouxe apenas uma gameplay desse jogo aqui pra vocês, só que pra quem viu aquela gameplay, viu que eu de fato me impressionei com o jogo. Primeiro, ele tem uma jogabilidade boa e o gráfico do jogo é absurdamente bonito. Ele não é exatamente cartunesco, também não é exatamente realista, é a junção dos dois que fez a belezura de gráfico que o Bitter End tem. E não é um jogo pesado, é um jogo relativamente leve. Atualmente ele ainda está em testes, mas você pode baixar tranquilamente na Google Play brasileira inclusive. Ele tem diversos modos e uma parada que me chamou a atenção, que não é nem lá relevante, é completamente irrelevante para ser mais exato, é que o menu do jogo já é interativo. No próprio menu do jogo você já tem contato com outros players que também vão encontrar partida juntamente com você. E eu achei muito da hora. Ele não é um FPS comum, ele tem diversos modos que é um pouco até diferente, se é que você quer saber, mas cabe a vocês jogarem e ter essa espécie de surpresa quando conferirem o jogo pela primeira vez, caso vocês ainda não tenham visto ele. Outro jogo que eu vou encarar como uma surpresa aqui pra vocês é o Retract, porque assim, esse jogo ele nunca teve a ideia de ser um FPS em si, por mais que ele seja um FPS. Robson, como assim? Explica melhor que isso tá muito confuso. Vamos lá. Galera, FPS nada mais é que uma sigla para o termo First Person Shooter, no caso,
tiro em primeira pessoa, e no caso o Retract se enquadra em um jogo de tiro em primeira pessoa, por mais que a ideia inicial dele, e talvez até hoje essa ideia permaneça, que é dele ser um Battle Royale realista pra caramba. Só que ele, digamos que fracassou com a ideia de ser um Battle Royale, porque o mapa do jogo é gigante, mas quando você vai tentar achar alguma partida você só encontra 4, 5 players, tá ligado? Então eu, digamos que tenho encarado ele como um FPS em mundo aberto em relação a esse número pequeno de players que estão sendo encontrados na hora de você tentar achar uma partida. Só que o gráfico do jogo é bonito, a jogabilidade do jogo é relativamente boa, se é que vocês querem saber. A única coisa que ele falha mesmo é que ele é um jogo que tentou ser tão diferente em ser um Battle Royale que acabou sendo diferente demais a ponto dele mais parecer um FPS multiplayer do que ser um Battle Royale em si. Então se vocês querem um jogo diferente de tudo que vocês já viram, que tentou ser algo e acabou sendo completamente diferente da proposta dele, talvez o Retract seja um jogo pra você. Aí você olha essa seleção de jogos e talvez deve pensar, cara, sério que o mobile só tem a capacidade de ter FPS multiplayer apenas? Não tem nenhum jogo com modo história? Não, meu amigo, tem sim jogos com história nessa seleção de hoje. Inclusive eu tô falando do conhecido e talvez amados para alguns, o Bright Memory, um jogo que foi inicialmente lançado para PC, mas que a ideia inicial de fato lá em 2016 do desenvolvedor era de lançar uma versão para iOS desse jogo. Pois é, depois de 2 anos isso aconteceu, mas antes de acontecer o jogo foi lançado para PC, se eu não me engano, no meado do ano passado, e só agora nesse finalzinho de 2019 ele foi lançado para iOS. Ainda não foi lançado para Android, porém nos próximos meses de 2020 ele será lançado para Android e a galera vai poder comprar e jogar ele numa boa. Ele sim tem modo história, mas tem uma questão que talvez deixe vocês amantes de histórias um pouco triste, pelo menos você que não entende inglês. No caso, esse jogo, a linguagem, a dublagem dele é toda em chinês e a legenda é em inglês, então você que é BR, que talvez não entenda inglês, aí você vai jogar um jogo que tem história sem saber da história. Mas para você que já é fluente, que já entende linguagens, legendas, ou sabem ouvir o inglês perfeitamente, talvez seja um jogo interessante para vocês conferirem aí nesse final de 2019 e continuar conferindo no início de 2020. E para finalizar o vídeo, vamos falar a respeito de um jogo que não é um FPS, vai ser uma espécie de bônus aqui desse vídeo. Como eu falei, jogos de TPS também fariam parte desse vídeo, porque se adequam como jogo de tiro. E como no título tá escrito melhores jogos de FPS / tiro, então eu acho que é relevante falar dele aqui no canal. Até porque vocês pediram muito para eu falar a respeito dele depois que eu trouxe o primeiro vídeo divulgando ele pela primeira vez, obviamente. E eu tô falando a respeito do Battle Prime, galera. Pois é, o jogo foi lançado há pouco tempo para Android e iOS globalmente, saiu da versão de testes que estava disponível apenas nas Filipinas, e eu confesso para vocês, não é um jogo leve, então prepara o aparelho de vocês que vocês quiserem jogar ele. Mas sim, a ideia do jogo é diferente, porque em meio a tanto FPS que foi lançado para Android e iOS, alguns relevantes e alguns não tão relevantes assim, ele conseguiu manter a relevância dele sendo um jogo de TPS, que é uma parada que a galera não dá tanta ligança. Ligança nem existe, mas enfim, que a galera nem liga tanto. Então ele conseguiu tomar aquele patamar do Afterpulse, que antigamente era um modelo de TPS, é claro, ignorando a questão de que o Afterpulse é completamente compatível com um monte de aparelho. Mas a ideia do Afterpulse de ser um jogo bonito, de ser um jogo com a qualidade da hora, agora é esse jogo que roubou esse lugar do Afterpulse de um jogo modelo em termos de TPS. Ele agora se tornou o jogo na qual outras empresas que estão pensando em desenvolver um TPS para Android e iOS tenham que levar em consideração, tá ligado? Então é isso, galera, esse é mais um vídeo do canal. Eu espero que vocês concordem comigo em relação à minha seleção de melhores FPS do ano. E vocês, quais são os jogos de tiro ou de FPS em si que vocês consideram os melhores? Deixe suas opiniões aqui nos comentários. Mas é isso, esse é mais um vídeo do canal, eu espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like, compartilha com seus amigos. Até o próximo vídeo, valeu!